Vamos ver se você se identifica. Você já sentiu que se doa demais e recebe de menos? Ou que as pessoas simplesmente não respeitam o seu espaço? Existe uma razão para isso. E a boa notícia é que você pode mudar hoje. A gente fala muito sobre amor, comunicação, sobre respeito, mas quase ninguém fala sobre a base de tudo isso: os limites. Não os muros que a gente constrói, mas a porta que a gente aprende a abrir e fechar na hora certa. Eu mesma já passei por situações em que eu não sabia onde terminava o meu eu e começava o outro. E se você já passou por isso, esse vídeo é para você. A primeira coisa que você precisa aprender é que limites não é sobre afastar os outros, mas sobre proteger o seu eu. Pense num limite saudável, como por exemplo a cerca de um jardim. Ela não existe para aprisionar, para prender as flores, mas para ser uma referência de onde o seu espaço termina e onde começa o espaço do outro. Sem cerca, o jardim se mistura com o do vizinho, e aí ninguém mais sabe o que é de quem. Então pense o limite como esse tipo de cerca. Ele define as suas opiniões, as suas emoções, o seu tempo, a sua intimidade. Quando você não tem essa cerca bem definida, três coisas podem acontecer. Você absorve os problemas dos outros como se fossem seus, você se sente culpado por dizer não, ou você simplesmente se anula dentro de uma relação. E agora eu quero te fazer uma pergunta um tanto quanto desconfortável. Como eram estabelecidos os limites na sua casa? A verdade é que a gente aprende a se relacionar observando. Se você cresceu em uma família onde tudo era de todo mundo, o dinheiro, os problemas, as decisões, provavelmente você carrega dentro de você esse emaranhamento para os seus relacionamentos adultos. E talvez você não saiba dizer não sem se sentir culpado. Talvez você ache que amar é se doar inteiro, sem sobras. Por outro lado, se você cresceu num ambiente onde cada um resolvia os seus problemas sozinhos, onde vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza, aí você pode ter desenvolvido limites tão rígidos que ninguém consegue se aproximar de verdade. Você se orgulha de ser independente, mas no fundo sente solidão. A verdade é que os dois extremos doem. O segredo não está em ser mais aberto ou mais fechado, mas em aprender a equilibrar. Agora vem a parte que quase ninguém ensina. Estabelecer limites é importante, mas respeitar o limite do outro é ainda mais importante. A gente passa tanto tempo tentando ser compreendido que esquece de compreender. Respeitar o limite do outro significa aceitar que ele pensa diferente, que ele sente diferente e precisa de um espaço diferente do seu. Não significa concordar, significa permitir que o outro exista como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Quer um exemplo prático? O seu parceiro ele precisa de um tempo sozinho depois do trabalho. De repente, para transicionar a mente, né, de um ambiente para o outro, aí você interpreta isso como rejeição. Mas talvez não seja sobre você. Como eu disse, às vezes ele quer equilibrar pensamentos, fazer a transição, né, de um ambiente, de repente, que pode ter sido estressante durante o dia, para o ambiente do lar. Então, nem sempre é sobre você. Talvez é sobre como ele recarrega as energias. Respeitar o limite dele é entender que o tempo sozinho não diminui o amor que ele sente, só mostra que ele funciona diferente. Eu vou resumir tudo que nós falamos aqui em 4 pontos que você pode aplicar ainda hoje. Limites definem o que é seu e o que é do outro. Sem eles, você se perde na relação. Nem muro, nem porta escancarada. Limite saudável é poroso. Deixa entrar o que enriquece e bloqueia o que te desestabiliza. Seus limites de hoje foram moldados ontem. Reconhecer de onde eles vêm é o primeiro passo para ajustá-los. É o que eu sempre digo aqui no canal. O que te trouxe até aqui não precisa te levar adiante. Você pode fazer ajustes no meio do caminho. Limites mudam com o tempo. Então, o que funcionava no início do relacionamento pode não fazer mais sentido agora. Então, lembre-se de revisar sempre. Agora eu vou te pedir para responder aqui nos comentários. Nesse momento da sua vida, os seus limites precisam ser mais flexíveis ou mais firmes? Você percebe que precisa se abrir mais para o mundo
ou proteger mais o que é seu? Deixa aqui nos comentários para a gente poder compartilhar experiências. Limites não afastam as pessoas certas, elas afastam a versão de você que vivia tentando agradar. Quando você se respeita, você ensina o outro a te respeitar também. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar a refletir qual o limite que você precisa estabelecer e ajustar hoje. Deixa aqui nos comentários, eu vou responder os primeiros com uma reflexão personalizada. E se você sente que precisa de ajuda profissional para trabalhar os seus limites, eu vou te dar duas opções. Eu escrevi esse e-book aqui, que está disponível na Amazon. Ele tá lá por um valor simbólico, R$ 9,90, tá bom? É e-book, tá? O livro digital, que você consegue ler pelo aplicativo Kindle, né, da Amazon. Super fácil de baixar, de fazer o seu cadastro, super tranquilo. Então, ele está disponível lá por R$ 9,90. Mas se você já conhece o Kindle, se você já faz a leitura por ele e possui a assinatura, então você consegue baixar esse e-book gratuitamente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e, claro, de comentar. Nos vemos nos próximos vídeos. Fica com Deus, beijinho e tchau!